Fala galera, e a América decidiu? Ou mais ou menos. Galera, chegamos então aqui ó, a crítica do 8º episódio de Succession. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda aqui, vamos falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Já coloca nos comentários o que acharam sobre esse 8º. Galera, só tem mais 2 episódios de Succession, só tem mais 2. Cara, que coisa assim, ó, maravilhosa pra começar assim, ó. Vamos já começar direto, porque não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. O roteiro dessa série é algo assim, ó, que passa episódio. Eu não sei como é que eles conseguem tornar situações assim, ó, tão complexas acontecendo de uma forma que ela se torna simples como informação pra mim, barra espectador, entendeu? Primeira coisa assim, eu assisti outra série da HBO chamada The Newsroom, tá? Que é a série lá do começo, 10 anos atrás, basicamente, lá do começo é bom, né? 10 anos atrás, lá 2011, 2012, a série teve 3 temporadas, que obviamente teve, né, episódios bem específicos ali sobre esse momento realmente da eleição. E esse momento realmente onde o que vai acontecendo para realmente lá a mesa de decisão, né, que eles chamam ali, realmente ter que tomar e o estudo todo que é feito para que realmente esse momento de decisão, de realmente colocar quem venceu, o que precisa acontecer para chegar naquela situação ali. O que a gente está vendo, querendo ou não, é a maneira como a família, né, Roy, está inserida em decidir literalmente quem é o próximo presidente dos Estados Unidos e realmente decidir para que lado, né, o país vai caminhar. E isso é uma maneira sensacional de o quanto que a relação entre os três, Roman, Kedon e Shiv, levam a uma escolha extremamente importante. Extremamente importante. É sensacional, cara, como que o roteiro consegue ir desenvolvendo e quebrando, né, para se tornar uma coisa que é simplesmente confiança entre os três ali ou a quebra dela, para que essa decisão chegue realmente a ser tomada, né? E até esse momento, o episódio vai tornando tudo, essa parte realmente da eleição ali e os seus desdobramentos, né? Como o que está acontecendo com o incêndio e do outro lado, né? Os democratas e republicanos em relação aos seus assessores, tentando chegar o mais próximo ali do que seria esse tal acordo que o Roman ou o Kendall querem fazer para que não aconteça realmente lá o acordo. A frase final do Kendall é sensacional no episódio também. Não aconteça lá o acordo com o Madison. É muito, muito, muito bem desenvolvido cada etapa desse roteiro para chegar em algo que é extremamente importante para um país, extremamente, né, até com o pé muito claro na realidade da maneira como vai acontecendo, para chegar em algo íntimo, onde toda essa decisão aqui que é extremamente importante é por causa da relação entre os três, né? O quanto que esse episódio ele acaba com esse jogo duplo que a Shiv estava levando nesses últimos, sei lá, 4 episódios. Basicamente isso, né? Ou 3 episódios. Acaba. E a maneira como se pegar a cena é sensacional. Porque tem a conversa ali da Shiv com o Kendall, onde o Kendall está mostrando realmente, né, algo. Ele está aberto para entregar para Shiv tudo que realmente ele está pensando, o que ele está querendo, mas simplesmente entregar o seu coração ali para sua irmã. E ela aparentemente abraça ele e faz aquilo que a gente já sabe que, né, ou espera que ela vai fazer, de manter esse jogo duplo, né, fingindo com aquela ligação. Só que a maneira como a cena é montada depois, quando retorna, né, a Shiv com a tal informação do que tinha conversado com o Nate, teoricamente. O Kendall, ele sai por uma porta para fazer a ligação lá pro Nate. E só tem a reação, porque nesse momento o Roman é o único que está ali ainda completamente fora de tudo que está acontecendo, né? E a Shiv observando o Kendall. Quando o Kendall recebe, né, que não teve nenhum tipo de conversa entre eles, a gente só vê a reação dos dois, o olhar que os dois se dão e o Roman continuando falando. E tem aquele encontro ali rápido, né, que a gente vê o começo da conversa, o princípio ali da aproximação do Kendall com o Greg. E o Kendall ele entra pela outra porta,
ou seja, por uma porta significa uma coisa, ele entrar por outra porta significa outra coisa. O quanto que esses símbolos são apresentados em Succession o tempo todo, seja no seu material promocional, seja no decorrer de cada episódio. Eles vão apresentando esses símbolos que é realmente essas divisões de pensamentos como consequências pra gente nos símbolos também. Eu acho magistral. E todo esse momento de queda da Shiv, o encerramento do seu jogo duplo, é magistralmente desenvolvido durante o episódio. O quanto que o início do episódio prepara já o Greg pra isso, né? A maneira como o jogo que tem, tá? De cada episódio representar um dia, ser a noite passada que a gente viu no último episódio, e estar tão, querendo ou não, assim, vivo tudo, né? Pô, o Greg passou a noite com o Madison e com lá a galera do Madison, né? Ficou sabendo da informação da Shiv. Fala pro Tom. O Tom pega e fala pro Greg que aquela informação não tem que ser usada para nenhum tipo de vingança. Ela tem que ser guardada para um momento chave, um momento especial, algo que realmente seja para ocasionar uma grande, né, explosão, digamos assim. E é exatamente o que o Greg depois tem ainda mais, digamos assim, combustível quando a Shiv vai e coloca o Greg literalmente contra a parede, o ameaça para sair dessa parte, né, da relação que ela está mantendo já como jogo duplo em relação ao Madison, porque não tenha um outro elemento ali entre eles e não tenha cada vez mais informações dissipadas e o Madison não ganha mais força, porque senão daqui a pouco o Madison não precisa mais da Shiv, né? Tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo para chegar naquele encontro ali do Kendall com o Greg e o Greg, obviamente, entregar a Shiv, né, de bandeja ali pro Kendall e acabar com aquele jogo duplo. Porque se olhar bem, quando o Kendall tá entrando na sala, o Greg passa e a Shiv troca aquele olhar rápido com o Greg. E o Greg dá um sorriso. E aquele sorriso é remetente àquela conversa inicial que ele teve lá com o Tom. O quanto que, né, o Greg tem uma importância fenomenal no episódio. Eu tô rindo agora porque eu me lembrei a parte do wasabi. A parte do wasabi é algo que só o Greg teria como fazer. Só ele teria como proporcionar aquele momento lá do wasabi, onde, né, o chefe lá da mesa de decisão senta para começar ali a escrever, né, o que seria a sua explicação toda para explicar para o público a tal decisão pendente, que é algo, cara, que literalmente, assim, é algo para enganar, querendo ou não lá, né, o responsável, porque nunca que ia acontecer uma situação daquela ali. A partir do momento que tu declara algo e assim, né, como eu aprendi que acontece realmente pelos veículos e a potência que eles têm nessa questão norte-americana, tem um grande acontecimento em relação, né, à Fox News lá no começo dos anos 2000, que é justamente isso, né? Que é declarar um candidato e depois voltar atrás e declarar outro candidato. Então, a primeira emissora que faz esse, querendo ou não, anúncio, as outras literalmente seguem. Mas aconteceu o oposto já, né? Então, é muito importante tu ser o primeiro. É muito importante tu não ficar atrás nesse mercado das informações. Ou seja, tu tem que ter realmente a certeza do que tu vai colocar. Tu não pode dar vitória para um, para retirar e dar vitória para outro. Inclusive, tema do que eles conversam em alguns momentos em relação a, tá, mas a gente não pode voltar atrás do que foi falado já e declarado o vencedor em Wisconsin, né? A gente não pode voltar, tá, mas o quanto que é certo e o que é errado, né? O fazer o certo é colocar, né, literalmente, né, o país na frente dos negócios, é colocar o que seria realmente o melhor país, mas o que é o melhor para o país se tu está pensando, é algo assim, extremamente confuso que o episódio vai colocando como algo que a gente vá realmente entendendo de uma maneira simples, como tinha falado antes em relação a como que o roteiro deixa as informações muito mais claras, para tornar o quê? Cara, existe o que potencialmente é certo, né? Potencialmente. Esse potencialmente certo, ele não é necessariamente o que as pessoas, mesmo o considerando, vão seguir, porque não é o que beneficia o seu próprio negócio. As intenções do Roman e do Kendall, elas são muito próximas, elas não são iguais, elas são muito próximas a querer acabar com o potencial acordo em relação ao Madison. Isso, obviamente, cada um procura ali
considera certo, por isso que o Kendall tá muito lá em relação a pressionar o Nate, né, da forma que ele pode, da maneira que ele consegue, para chegar lá no Jimenez, e o quanto que o Roman já tem a sua posição clara com o Mencken lá, justamente porque também foi o que o pai dele tinha escolhido como candidato e tudo mais. Mas os dois ali querem uma maneira de como acabar com esse negócio do Madison. É óbvio que a posição do Mencken é uma posição extremamente mais divisiva para o país. Mesmo que o Kendall e a Shiv saibam disso, a relação íntima, né, a quebra de confiança, leva o Kendall a apoiar o Roman, mesmo que ele não acredite no que o Mencken defende. Mas a quebra de confiança coloca os negócios acima de tudo e acaba sendo... Cara, é uma escolha feita literalmente por causa da intimidade entre os três irmãos. É isso. É o que literalmente se resume à escolha de quem vai realmente coordenar, governar o país a partir daquele momento lá. É óbvio que esses 3 meses todos que vão seguir em frente, toda a questão da justiça, que isso já aconteceu antes em relação lá, né, às cédulas da Flórida, tudo mais, na relação do Gore, do Bush. Cara, isso tudo é uma maneira também de refletir o quê? O que está declarado antes pela imprensa é o que vai se seguir. É isso que esse episódio também está tentando colocar. Ou seja, a partir do momento que eles pegam e realmente ficam ao lado do Mencken, é o Mencken que realmente vai governar o país. A gente não vai ver essa sequência, que dificilmente... Eu acredito, tá, que o 10º e último episódio de Succession vai ter algum tipo de passagem de tempo que dificilmente vai quebrar essa linha de um dia após o outro em relação aos episódios, da maneira que elas vão. Mas o quanto que... O que o Roman faz e a postura toda que ele toma. O que o Kendall faz e tenta fazer também e a postura que ele está tentando demonstrar. E o quanto que a Shiv é literalmente dilacerada nesse episódio. O Roman vai e toma a postura. Ele decide. É isso. Ele vai, ele enfrenta, né? O Kendall é o que tenta pensar e planejar e tentar ver o além. A Shiv já é a pessoa que tenta ter tudo que é possibilidade em aberto, sem nunca esquecer o seu. O momento que a Shiv conta pro Tom sobre a gravidez foi muito inesperado e acho que ela, logo depois que ela fala da gravidez, ela já deixa claro que não existe uma situação melhor ou uma situação ideal para ser contada aquela informação ali. E até isso, cara, o episódio consegue colocar força nessa relação entre os dois personagens ali, porque o Tom, como que ele reage, ele acha que é um esquema. É óbvio que lá por dentro tá muito claro tudo que eles conversaram na noite passada. Não tem como, né? Essa que é a grande força da gente estar vendo, né, episódios sendo dias seguidos na vida desses personagens ali. Cara, foi na noite passada, na real foi poucas horas atrás que realmente foi todas aquelas coisas faladas um pelo outro, né? São coisas muito fortes, muito contundentes. Não tem como do nada ele literalmente acreditar, sendo que ele falou algo muito grave para ela, né? Sobre a gravidez, sobre ela ser mãe, sobre tudo mais, e agora ela pega e fala isso. E ela pede desculpa antes para ele, né? E ele, em nenhum momento, ele reverte qualquer tipo de coisa, porque ele está realmente extremamente machucado. É óbvio que ela também, né? Mas é a parte mais íntima que a gente tem de uma relação verdadeira. Assim como eu falei do episódio passado, o quanto que aquela conversa deles foi realmente um parênteses de uma relação verdadeira, como apenas esses dois personagens nesse momento têm como apresentar dentro dessa série. Por quê? A gente tem muitos pensamentos, mas na verdade esses pensamentos colocados como, cara, um grande jogo, esquema de poder e uma tentativa de ganhar. Ou seja, dificilmente tu vai ter algo plenamente sincero, tirando os momentos de dores e afins do que estava acontecendo antes da relação, inclusive entre os três irmãos, lá atrás, antes do que acontece com o Logan. A Shiv e o Tom representam muito esse momento mais sincero que a gente vê nessas relações ali. E é óbvio que o próximo episódio, tá? Quem já viu a promo ali, logo depois do encerramento do episódio,
agora do 8º, ser o dia do velório, vai, né, definir assim, ó, para que lado vai cada um agora. Eu continuo mantendo o que eu falei no episódio passado, que para mim, cara, o Kendall ele vai ser realmente sucessor. Porque ele é o personagem mais centrado nesse momento. Mesmo que ele tenha falado de alguns receios que ele tem, mas ele é o personagem mais centrado, né, em planejar realmente o que pode acontecer daqui para frente e tentar antever alguns tipos de problemas. O Roman eu vejo muito mais polarizado, eu vejo a Shiv também, né, algo mais polarizado para baixo, são extremos, né? Eu consigo ver o Kendall mais no meio, assim. Então, vai definir muito para que lado que o Roman vai, muito, e para que lado que a Shiv vai tentar contra-atacar o que aconteceu, né? Utilizando o método para tentar atingir os irmãos agora, depois daquela última conversa que eles têm, a partir do momento que o Kendall, né, e o Roman, já sabendo de tudo que a Shiv estava fazendo por trás, tomam a decisão de colocar o Mayhem simplesmente, cara, sentado lá na Sala Oval, Casa Branca, como o novo presidente dos Estados Unidos. Galera, semana que vem irei assistir o episódio, depois já vim aqui direto pra gente conversar, porque agora aqui, ó, 2 últimos episódios, estamos na semana final, talvez role uma live aí pós-episódio final, que vai ter 1h30 de duração, vai ser... Esse aqui já teve quase 1h30, cara, vai 1h30 de duração, com muitas e muitas coisas acontecendo. Se preparem que esse final de Succession vai ser sensacional. Não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04 e eu vou sonho aqui.